Convido os irmãos a abrir no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Amém? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no meu sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai e o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou:
O Senhor disse ao meu Senhor: senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para que todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus amado, nós te pedimos que essa palavra, Senhor, transforme a nossa vida e nos direcione no caminho da tua vontade. Use a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amados irmãos, Pentecostes era uma festa muito importante para os judeus. Na ocasião que houve o derramamento do Espírito, era uma festa em que reunia judeus vindo de todos os lugares. E devido à diáspora, que foi a dispersão do povo de Deus quando ele foi perseguido, esses judeus eles foram para terras estranhas e muitos judeus já falavam outras línguas. Então, quando eles se reuniam para essa festa da Páscoa, e era uma festa das colheitas, né? Era ação de graças pela colheita do trigo, né? Vinha gente de toda parte, os judeus saudosos, né? que tinham se espalhado, os que voltavam a Jerusalém, trazendo também pagãos amigos e prosélitos, né? Prosélito eram aqueles que aceitaram o judaísmo, que se converteram ao judaísmo e eram circuncidados, né? Eram oferecidas as primícias da colheita, né? Como dízimo, né? Eram feita aquela colheita, celebravam essa colheita, dando a Deus o dízimo da colheita. E era uma festa de grande alegria, porque Deus abençoava com a colheita, né? Então eles se reuniam todo ano para fazer essa celebração. E nessa festa houve o derramamento do Espírito Santo. Quando todo o povo estava reunido para essa festa, o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. E há 7 lições a respeito de Pentecostes, irmãos, que eu quero trazer nessa noite. 7 lições. A primeira delas é que Pentecostes não é uma experiência pessoal, mas é um fato histórico. Assim como houve o dilúvio, foi um fato histórico, aconteceu na história e não se repetiu. Pentecostes não é uma experiência pessoal, assim como o dilúvio, assim como os outros fatos da Bíblia que aconteceram pontualmente na história, mas que não se repetem. Você não vai ter... Nós conhecemos na Bíblia que houve o dilúvio, né? Deus acaba e extermina a raça humana, deixando só Noé e sua família, e com o dilúvio ele mata todos. Mas ninguém vai ter uma experiência, acho que pessoal, de dilúvio, né? Ninguém vai chegar que eu tive uma experiência de dilúvio lá em casa hoje, a não ser que a sua casa encha, né? Com a chuva. Mas ninguém vai reviver a experiência de dilúvio. Foi um fato histórico isolado na igreja, assim como Pentecostes. Pentecostes não é algo que a igreja tem que pedir a Deus, porque não vai acontecer de novo. Se for um fato,
marcante na história, mas que aconteceu uma vez. Deus derrama sobre o seu povo o Espírito Santo. O que nós temos que pedir a Deus, sim, é que o Espírito Santo enche as nossas vidas, que a gente tenha um avivamento, né, do Espírito Santo. Não Pentecostes, né, mas um avivamento, porque isso foi um fato na igreja único. Foi um momento histórico da igreja. Porque antes, no Antigo Testamento, a gente sabe que o Espírito só era derramado sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, não era sobre todo o povo. Mas como o próprio Pedro aqui na sua pregação, ele lembra, né, que o profeta disse que Deus derramaria sobre todo o povo o Espírito. Então, o dia de Pentecostes foi feito esse derramamento. E a partir de Pentecostes, todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, olha, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você nem pode chamar a Deus de Senhor. Até para glorificar a Deus, a gente depende do Espírito. Existe uma corrente teológica na igreja que não é a Nova Vida, de que tem que haver um segundo batismo, né? Que você é batizado nas águas, mas que depois tem que ter um segundo batismo no Espírito Santo. A gente não concorda com isso na Nova Vida, porque Paulo fala disso de uma forma muito clara. Ele diz, olha, ninguém pode chamar Deus de Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ou seja, a nossa conversão, ela acontece pelo poder de Deus. É o Espírito Santo que nos leva, e a palavra diz que o Espírito Santo ele levará o homem a pleno conhecimento da verdade e o convencerá do pecado, do juízo e da morte. Só o Espírito pode fazer isso. Não é algo que vem com palavras humanas, com convencimento humano. Então, se a pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa nova vida que ele recebe em Cristo, ela só pode acontecer através do Espírito Santo. Então, se nós já temos o Espírito Santo, não há por que haver um batismo no Espírito Santo se ele já está habitando em nós. O que precisa haver sim é um avivamento no Espírito, ou seja, a gente se encher desse Espírito, a gente tem um avivamento, assim como toda a igreja precisa de um avivamento e precisa se encher do Espírito Santo. Esse é a primeira lição que a gente tira de Pentecostes. A segunda lição é que o foco é Cristo e não o Espírito Santo. É outra coisa que a igreja precisa entender. A obra do Espírito Santo, ela glorifica Cristo. O Espírito glorifica Cristo. Percebam que no momento que o Espírito é derramado sobre aqueles apóstolos medrosos, porque quando Cristo morreu, eles se fecharam num lugar com medo de serem perseguidos, de serem alcançados. E quando o Espírito é derramado, eles se enchem de ousadia na presença de Deus, e Pedro se levanta com os 11 diante daquela multidão, e ele faz o quê? Ele prega Jesus. Então o Espírito, ele leva Pedro a fazer o quê? A pregar Jesus Cristo. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Então o Espírito, ele não moveu os apóstolos a falar dele mesmo, mas a falar de Cristo. Porque a obra do Espírito Santo, ela aponta para Cristo. No Evangelho de João, capítulo 16, diz assim, versículo 5: Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. E olha o que Jesus diz aqui: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha o que ele diz agora: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.
Ele me glorificará. Isso é Cristo dizendo. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O próprio Cristo dizendo que o Espírito Santo, ele vem, a obra do Espírito Santo, ela se manifesta em nós para glorificar a Cristo. Então, irmãos, toda a manifestação do Espírito Santo é para a glória de Jesus Cristo. A gente não pode cair no erro de buscar o Espírito Santo pelos milagres que o poder do Espírito Santo manifesta e esquecer da obra. E muitas vezes a busca de dons ela é tão intensa que a igreja ela se firma na busca do Espírito Santo e esquece da mensagem da salvação que é Cristo, que o Evangelho que salva é Cristo. E o Evangelho ele não é um livro, mas ele é a própria pessoa de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós vemos, e eu tenho repetido isso, tantas pessoas que correm atrás de um milagre em igrejas, recebem o milagre e vão embora sem ter recebido a salvação. Porque houve a busca, pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo que cura, pelo dom manifestado do Espírito Santo, que entre outros dons é o dom de cura também, e recebe a cura, mas não se importa para aquele que o Espírito está apontando, que é Cristo. E todo milagre ele vem para apontar para Cristo. Todo milagre aponta para Jesus Cristo e não para o Espírito. Então, irmãos, importa a mensagem de Cristo, pois é para ela que o Espírito aponta. O milagre ele vem para testificar o poder de Deus e testificar que Jesus Cristo é o Senhor, mas não para glorificar o Espírito e para que os dons do Espírito sejam o alvo da igreja. O alvo da igreja tem que ser Cristo, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo em nós, Ele vai nos levar a glorificar a Cristo, Ele vai nos levar a servir a Cristo, Ele vai nos levar a amar a Cristo. Porque o Espírito Santo, Ele aponta para Cristo e não para si mesmo. Essa é a lição que nós tiramos de Pentecostes. O Espírito é derramado e a manifestação do Espírito é a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. E Pedro começa lá a partir do versículo 22 da mensagem de hoje, do texto de hoje em Atos, ele começa a pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho. E é isso que o Espírito Santo faz na igreja, glorificar a Cristo, nos levar a viver segundo Cristo, para a glória de Cristo, para a nossa salvação. Então a nossa meta tem que ser a salvação, a mensagem da cruz que liberta, mas não o milagre. O milagre ele vai acontecer dentro da realidade natural da igreja, mas não é o alvo da igreja tem que ser Jesus Cristo. Porque o próprio Espírito Santo que faz o milagre, o próprio Espírito Santo que derrama os dons na igreja, Ele mesmo glorifica a Cristo e aponta para Cristo. Segunda lição que nós tiramos de Pentecostes. A terceira lição é que Pentecostes foi a expressão visível de algo invisível. As pessoas que estavam ali viram aquelas línguas de fogo descendo sobre a cabeça dos apóstolos. Mas aquilo ali era um sinal visível, mas mostrava uma realidade que eles não podiam ver. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, também está escrito, Jeremias 31, de 31 a 34, está escrito: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor,
porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O grande milagre que aconteceu ali, que aquele sinal visível mostrou, foi um novo relacionamento do povo com Deus. Nesse momento, a partir do derramamento do Espírito Santo e através da obra de Cristo na cruz, o povo passou a ter livre acesso ao Pai. Algo que no Antigo Testamento era feito através de sacerdotes. O sacerdote, já falei isso aqui, ele tinha que oferecer sacrifício pela sua purificação, e tanto purificado ele podia entrar no Santo dos Santos, onde ninguém entrava. Qualquer um que entrasse lá era morto imediatamente, não por homens, mas era Deus mesmo que fulminava se entrasse. No Santo dos Santos só entrava o sacerdote depois de um ato de purificação, de oferecer sacrifícios e se purificar. Ele entrava lá e oferecia sacrifício para a santificação do seu povo. Então o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, ele precisava de um sacerdote para isso. Mas a partir desse momento é inaugurado um novo tempo, e o povo agora passa a ter livre acesso ao Pai. O próprio Cristo ensinou: quando orares, digam assim: Pai. Poder chamar a Deus de Pai. Esse foi um dos pontos, né? Quando a igreja protestante se levantou, um dos pontos, né, que foi contra a igreja católica foi isso, porque o povo só tinha acesso a Deus através dos padres. E uma das questões levantadas foi essa: não, pela Bíblia todo mundo tem acesso ao Pai, não precisa de um sacerdote para isso. Todo mundo pode orar ao Pai. O sacerdote tem o seu papel importante, sim, mas cada um pode fazer a sua oração ao Pai, como Cristo mesmo ensinou: quando você quiser orar, se tranca no seu quarto que o Pai ouvirá a sua oração. Então, temos livre acesso a Deus e podemos orar. Então, isso foi inaugurado, um novo momento. Jesus Cristo nos reconcilia com o Pai, e o Espírito Santo derramado sobre a igreja pode começar ali uma vida espiritual com Deus, um relacionamento com Deus. Já havia sido conquistado na cruz a nosso direito de chamar a Deus de Pai e se dirigir a Deus, mas nós precisávamos do Espírito Santo para isso. Então, nesse momento, inicia-se um novo tempo no povo de Deus, o livre acesso ao Pai, um novo relacionamento com o Pai. O quinto ponto, o quinto ensinamento que a gente tira de Pentecostes é que veio um novo poder para o povo. Jeremias 31, versículo 33, que nós já lemos acima, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O poder de ser que nós não tínhamos. O povo de Deus, ele não tinha o poder de ser. Agora nós somos novas criaturas, livres da escravidão do pecado e capazes de cumprir a lei. Percebam, irmãos, que no Antigo Testamento a lei já existia, mas o povo não podia cumpri-la, porque a humanidade decaída, sua natureza humana decaída, não podia servir a Deus. Não é diferente hoje. A nossa natureza humana, ela não vai se converter nunca, e a gente vai continuar tendo que conviver com a realidade do pecado, porque há em nós uma natureza humana que é decaída. Mas a diferença é que hoje há um poder em nós, o poder de Deus que habita em nós, o poder do Espírito Santo. Então, por esse poder, a gente se libertou do pecado. Hoje não somos escravos do pecado, embora muitas vezes o velho homem se levanta e a gente peca, mas isso são acontecimentos pontuais. Nós não somos mais escravos. O pecado não é algo que a gente pratica, é algo que a gente tropeça, mas não é mais algo que a gente pratica. Por quê? Porque há um poder em nós que foi derramado através do Espírito Santo. E Paulo fala isso muito claramente. Ele diz: olha, no Antigo Testamento existia a lei, mas ela era desfavorável para nós. Por quê? Porque a gente era pecador, escravo do pecado, e não podia cumprir. Então ela só servia para mostrar os nossos pecados e a nossa condenação, porque a lei existia, mas a gente era incapaz de cumprir.
Mas agora, com o derramamento do Espírito Santo, nós fomos libertos e hoje nós podemos obedecer a Deus. Hoje nós podemos fazer a vontade de Deus. De que forma? Buscando as coisas do alto, vivendo pelo Espírito, como Paulo ensina. Se você alimentar a sua carne, você vai voltar a ser escravo do pecado, você vai pecar. Mas se você alimentar o teu espírito, ou seja, buscar as coisas do alto, buscar a Deus, buscar a oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, buscar uma vida espiritual vigorosa, você vai viver segundo a vontade de Deus. E Jesus não aboliu aquela lei do Antigo Testamento, mas quando o Espírito é derramado e a gente vive segundo a vontade de Deus, automaticamente a gente cumpre toda a lei. Não tem como ser diferente, porque a gente não pode ser imitador de Cristo e descumprir a lei do Antigo Testamento. Isso é impossível. Isso é impossível para nós. Por isso Jesus falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Mas o novo mandamento é amar a Deus. Ele se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente ama a Deus como acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não vamos matar, nós não vamos cobiçar, nós não vamos mentir, não vamos fazer nada disso, porque quem ama não faz. Então esse poder que nos permite ser assim e fazer isso é através do Espírito Santo que habita em nós. Então um novo momento para a igreja, foi derramado o poder do alto sobre as nossas vidas. E hoje, irmãos, o pecado é um poder, a gente tem que reconhecer isso. O inimigo, ele tem o seu poder, e o pecado é um poder. Se não fosse um poder, o homem não seria escravo dele. O homem é escravo justamente porque ele é um poder. Mas o poder que atua em nós é muito maior. O poder de Deus é muito maior do que o poder do pecado. E nós não podemos esquecer, quando a gente se sentir tentado, há poder dentro de nós. Através do Espírito Santo, a gente pode repreender, em nome de Jesus, eu repreendo essa tentação da minha vida. Eu rejeito esse pecado na minha vida, porque há poder de Deus em nós para isso. E é o quinto ensinamento de Pentecostes. Antes de Pentecostes, não havia esse poder no povo de Deus. E era necessário, porque o homem vinha escravo do pecado, inimigo de Deus. Jesus paga o preço, a nossa condenação foi assumida por Cristo na cruz, mas se o Espírito não fosse derramado, continuaríamos inimigo pecando. De que valeria o sacrifício de Cristo? Ele nos reconciliaria para a gente continuar nas nossas práticas de pecado, porque éramos escravos. Então era necessário que depois da obra de Cristo, o Espírito viesse trazer o poder que nos libertaria do pecado. A sexta lição que a gente tira de Pentecostes é que em Pentecostes houve a inversão da Torre de Babel. Quem lembra da Torre de Babel? Lembra da Torre de Babel? Eles queriam construir uma torre para chegar aos altos céus e eles serem inesquecíveis, né? Todo mundo lembrar deles pelo tamanho daquela torre. E o que Deus faz com eles? Confunde a língua deles, cria línguas diferentes, todos falavam a mesma língua. E Deus fez com que eles começassem a falar línguas diferentes. E por causa disso eles se dispersaram, foi cada um para um lado. Percebam que em Pentecostes acontece o inverso. Eles, ao invés de se espalhar, eles se reúnem e cada um falando sua língua diferente, ouve o que os apóstolos estão falando, cada um na sua própria língua. Eles foram dispersos por línguas diferentes, agora são reunidos por uma mesma língua. Percebe a inversão que está acontecendo aí? Um outro ensinamento de Pentecostes, né? A inversão da Torre de Babel. Deus dispersa o homem através de línguas diferentes, mas Ele reúne pela mesma linguagem, que é a linguagem do Espírito Santo de Deus. Com isso tem tantos, em cima disso a gente tem tantas coisas para meditar e tantos desdobramentos. A gente entende que o Espírito veio reunir um povo disperso, porque a unidade com Cristo, ela só é possível através de uma vida no Espírito. Eu não posso estar em unidade com Cristo vivendo pela carne, porque a carne é inimiga de Deus, vivendo pela minha natureza humana, porque ela não deseja a Deus e ela é inimiga de Deus, e ela só faz o que é contrário à palavra de Deus. Para estar em unidade com Deus, eu dependo do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito, ele vem para reunir o povo em unidade, mais do que em comunhão, em unidade com Cristo.
a inversão da Torre de Babel. E o sétimo ensinamento, no sexto ensinamento, a inversão da Torre de Babel, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus dizendo aqui, a gente vai lá em João 12:32, que ele diz: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Perceba a ligação dos dois versículos, um no capítulo 3, outro no 12. No capítulo 3, 14 diz, em João: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando de ser levantado na cruz. E lá em João 12:32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso será através do Espírito Santo de Deus. E daí a gente tira um ensinamento importante ainda na sexto ensinamento, na sexta lição de Pentecostes. A gente tira um ensinamento importante. Quer atrair pessoas? Pega Cristo e ergue Ele, glorifica Ele, e as pessoas virão a Ele, né? Existem tantas pessoas aí buscando fórmulas para encher a igreja, estratégias. Levanta Cristo, exalta Cristo e glorifica, que as pessoas virão a Ele. E a igreja tem que glorificar. A igreja existe para glorificar o nome do Senhor, não tem outra finalidade. A igreja existe para glorificar a Deus. E o último ensinamento, sétimo ensinamento e último, Deus estabelece um povo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Em Pentecostes, irmãos, foi o nascimento da igreja. Existem alguns teólogos que defendem que a igreja nasceu quando Jesus foi aos céus, elevado aos céus. A gente não crê que é dessa forma, porque para a igreja existir precisaria do Espírito Santo. Ele foi derramado em Pentecostes. Então nós cremos que no derramamento do Espírito Santo nasceu a igreja, ou seja, nós não éramos povo, né, existia, mas agora nós somos povo de Deus. Fomos reunidos como igreja, ali nasceu a igreja de Cristo. E essa igreja, irmãos, é uma igreja invisível. Não foi lá em Pentecostes que nasceu a igreja cristã de Nova Vida, não foi. Não foi lá em Pentecostes que nasceu a igreja batista, ou até a igreja católica. Lá em Pentecostes nasceu a igreja viva, que existe até hoje. Quem é a igreja do Senhor hoje? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. A igreja de Cristo hoje, só Ele sabe quem Ele vai reunir no juízo final. A igreja dele está espalhada em tantas denominações diferentes, até na igreja católica, tem parte da igreja viva de Cristo. Quem é a igreja viva de Cristo? Aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que vive segundo a sua vontade. E, irmãos, humanamente nós não podemos reconhecer quem são essas pessoas, porque tantos estão na igreja e não são, e não aceitaram verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, não vive segundo a sua vontade. Eu não sei, você não sabe, porque a gente não é como Deus, a gente não sonda corações e nem mente. Mas a gente sabe que o povo de Deus está espalhado em tantas e tantas denominações. Não vai só para o reino de Deus quem tem a carteirinha de membro, que pertence à Nova Vida. No dia do juízo não vai ter lá Igreja Cristã de Nova Vida, à direita, sejam bem-vindos. Não é assim. Ele vai reunir o povo, aqueles que verdadeiramente aceitam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e que vivem segundo a sua vontade. Não posso contar, não sei quantos da Igreja de Nova Vida são eles, quantos da Igreja Batista são eles, da Igreja Maranata, não sei. Só Deus tem condições de reunir esse povo. Mas Ele está aí, em tantas igrejas, na nossa igreja também, com certeza. E todos nós queremos ser contados, amém? Então nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida.
Esses são os ensinamentos, irmãos, que a gente tira de Pentecostes. A igreja é de Cristo, né? A igreja, ela é de Cristo. Ninguém é dono da igreja de Cristo, só Ele. É Ele que torna possível a igreja existir. Nós estamos no ano de 2017, quase cerca de 2017 anos que a igreja existe. E não foi homem que garantiu a existência da igreja, foi Deus. O único que está nessa igreja desde o começo até hoje é Cristo. Quem estava no começo já foi, eu estou hoje aqui, daqui a 60, 80 anos eu não vou estar mais. Vai vir outro e a gente não fica para semente, né? Cristo, ele fica do começo ao fim, é Ele que defende a igreja. Eu falava hoje pela manhã isso, que é a maior ilusão, né? Homens dizer, a igreja precisa de uma bancada evangélica para defender a igreja. A igreja não precisa de homens defendendo ela, porque só Cristo pode defender a igreja. Homem nenhum pode defender a igreja. Quanto mais que bancada evangélica nem defende, a gente sabe disso. Mas se defendesse, também não é disso que a igreja depende. A igreja depende de Cristo. É Ele que sustentou a igreja até hoje, que vai sustentar ela até o dia da sua vinda. Quando eu digo igreja, irmãos, eu estou falando não só a instituição igreja, mas a igreja viva, que somos cada um de nós. Por isso, toda a honra, toda a glória e todo louvor é a Cristo. Não é a homens, não é a pastores, mas é a Cristo. Ele que tem que ser glorificado, não homens. Amém? Não sigam o pastor, sigam a Cristo. Se você seguir pastor, você vai se decepcionar, que você vai saber que eu sou tão falho quanto você. Não sou Deus. Não sou um homem perfeito, né? Procuro ter uma vida coerente com o meu chamado, tenho que fazer isso, mas eu reconheço as minhas imperfeições, eu reconheço até que eu tenho o meu pecado, porque eu tenho a natureza humana em mim pecadora. Então a gente tem que seguir a Cristo, Cristo que é o modelo, Ele é o Senhor da nossa igreja, amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, pelo momento que passamos aqui nessa noite, te louvando, te adorando, porque tudo, Senhor, do começo ao fim é para a glória do teu nome. Nos leve em segurança, Senhor, para os nossos lares, abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa toda essa semana, Senhor, independente dos nossos projetos, daquilo que já temos em mente que vamos fazer, que tu possas ir à frente, Senhor, traçando a nossa semana, que tudo seja conforme a tua vontade. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santificador, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada. Não deixe de estar conosco ali atrás. Que você abençoe essa vida aí que Deus botou do seu lado para te abençoar também.